Tati, bem-vinda. A gente falou na aula de quarta, né? De quarta-feira agora sobre as emoções, né? Falei para vocês quais são as 5 principais emoções, né? Não sei se vocês vão lembrar aí. Medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, tá? E hoje, o que eu quero trazer para vocês? O conhecimento de quê? Que tem emoções, e eu vejo que muitas das questões da nossa vida parece que não andam por conta daquilo que a gente está sentindo, né? A gente valoriza muito aquilo que a gente está sentindo, né? Não dá a impressão aquele dia que você não está bem, que você não está se sentindo bem, ou que você está com uma raiva constante, uma sensação de mal-estar, como que as coisas não andam, não fluem, você não consegue atrair clientes para a tua vida, você não consegue ter um bom dia de trabalho, você não consegue ter uma boa noite de sono. Então, eu vejo que essa questão das emoções, quando a gente compreende, quando a gente tem ferramentas para atuar nisso, é algo que provoca uma mudança muito positiva na nossa vida. E eu quero trazer para vocês o primeiro reforço da informação de que essas emoções, e sobretudo aquelas emoções que são desproporcionais, sabe? Então, eu quero contar para vocês como funciona, como é o mecanismo dessas emoções desproporcionais e a gente já começa a fazer os exercícios, tá? Mas o que é uma emoção desproporcional? Quer dizer que eu vivo dentro de mim constantemente com uma emoção que eu não consigo compreender. É como eu falei, aquela trilha sonora da minha vida, sabe? Aquela irritação constante, aquele medo constante, ou aquela raiva constante, aquela irritação, aquela emoçãozinha que está sempre aqui. Mais ou menos, às vezes ela vem com tudo, às vezes ela fica mais tranquilinha aí, mas eu sempre sei que ela está aí me acompanhando, né? Então, quando que acontecem essas emoções de serem desproporcionais? Isso quer dizer o quê? Primeiro, toda emoção, ela é fruto de um pensamento. Toda emoção é fruto de um pensamento. E a função da emoção é que a gente tenha uma ação. Então, ela é o motor que faz com que o meu pensamento seja transformado numa ação. É o motorzinho que faz andar isso aqui. Então, assim, no nosso estado de presença, centrados no nosso adulto, todas as emoções, elas são extremamente importantes. Não tem uma emoção que é boa, uma emoção que é ruim. Todas elas são importantes. Porque, por exemplo, você está numa determinada situação e alguém vem e tenta abusar de você. Seja qual for esse tipo de abuso, seja um abuso psicológico, seja um abuso físico, não chegando a um caso extremo, né, onde você tem que lutar de uma forma física e violenta, mas um caso de que alguém tenta fazer algum tipo de abuso com você. A raiva, ela é aquela emoção que vai fazer você estabelecer o limite. Então, quer dizer, até aqui é o limite. Você tem uma emoção proporcional à realidade, adaptada à realidade. Então, a raiva sendo usada na hora certa, na dose certa, o que ela estabelece aqui? Respeito para aquela outra pessoa. Então, aquela outra pessoa vai te olhar surpreso, porque, puxa, você foi, entre aspas, tão agressivo quanto ela, mas numa proporção e de uma forma que ela não vai te agredir mais, ela não vai aumentar o nível de agressão, ela simplesmente vai se surpreender e vai passar a te respeitar. Então, essa é uma função muito importante. Como que eu sei se eu estou numa emoção adaptada ou não? É porque a gente sente aquilo que vem, qualquer estímulo que vem de fora, a gente sempre tem que saber. Os 3 primeiros segundos desse estímulo, quem vai receber é o nosso cérebro reptiliano, aquele que está ali para te salvar, para a tua sobrevivência. E esse nosso eu adulto, esse nosso eu consciente, ele vai estar por trás desses 3 primeiros segundos. Então, quando a gente consegue deixar passar aqueles 3 primeiros segundos e procurar ter uma reação adequada, aqui a gente já tem uma chance muito maior de ser mais assertivos. Quando uma emoção está dentro de nós e dura mais do que 8 segundos, é uma emoção secundária, é uma emoção que vem do passado. Não é uma emoção adaptada no presente. Se eu estou numa emoção de raiva, e essa raiva fico remoendo, eu saio daquela situação, eu vou para casa, eu estou remoendo aquilo dentro de mim. Então, isso quer dizer o quê? Que essa é uma emoção que não está conectada com o presente. É uma emoção que eu estou trazendo do passado. E como que é uma reação desproporcional, ou uma emoção que não é adaptada ao presente? Alguma coisa acontece no meu ambiente, eu tenho algum estímulo aqui,
E eu conecto com um pensamento do passado. Só que eu não me dou conta que é um pensamento do passado, mas é um pensamento do passado que me conecta a uma emoção do passado. E aí, o que eu faço? Eu tenho um pensamento do passado conectado com uma emoção do passado e eu olho o meu presente, não é mais o mesmo presente. Mudou, porque é outro contexto, é outro tempo. E eu fico olhando como que não está fechando, porque eu estou com uma emoção do passado, um pensamento do passado, uma emoção do passado e uma realidade aqui que já é outra. Então, por isso que chama a emoção desadaptada à realidade. Quer dizer, eu fico com aquela emoção aqui que já não tem, já não cabe ao ambiente que está aqui, e ela fica aqui dentro, me perseguindo, ela fica aqui dentro de mim, se mantendo. Por quê? Porque eu não tenho o contexto que caiba, mas que encaixe, que feche com aquela emoção que já está dentro de mim. E aí, isso com o tempo vai virando o quê? Uma sensação de impotência, numa sensação de eu não sou capaz, numa sensação de eu não tenho condições ou eu não sou capaz de me adaptar a essa realidade. Eu não consigo fazer isso nessa realidade. Eu não consigo levar adiante isso nessa realidade. Por quê? Porque dentro de mim tem alguma coisa que está fora de contexto. Eu estou sendo guiada, influenciada por uma emoção que vem de um pensamento do passado, desadaptado à realidade, tá? Então, esse primeiro conceito eu acho que é bem importante para que vocês vão ligando aquelas emoções que a gente viu, a raiva, o medo, a alegria, o nojo, a tristeza, essas emoções básicas, que são as nossas emoções, e todo o resto se ramifica daí. Essas emoções, elas, será que estão sendo emoções adaptadas ao presente? Ou elas estão sendo resquícios do passado? Porque essa emoçãozinha que está aqui, sempre de pano de fundo aqui, a nossa trilha sonora, ela é a emoção que está na frente da emoção profunda. Então, essa raiva que está sempre aqui comigo, essa irritação, ela está servindo de proteção da emoção que é a emoção original, da emoção que me causou uma dor profunda. E aí eu uso essa segunda emoção. Lembra que a gente tem uma emoção que a gente se permite viver e uma que a gente esconde? E uma que a gente como que não se permite, porque não foi permitida, porque não era possível, porque nos disseram que era feio, porque a gente achou que era feio expressar, talvez o medo, talvez o nojo. Então alguma está aqui reprimida. E aquela que está sempre me acompanhando aqui é aquela que dentro de mim, dentro da minha psique, eu me permito viver essa emoção. Mas igual, ela é uma emoção do passado. Ela é uma emoção do passado que eu precisei fazer uso para conseguir sobreviver àquela emoção dolorosa original. Até aqui faz sentido para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida, vocês perguntam, tá? Então, a gente vai fazer agora alguns exercícios para que vocês possam e vendo que a gente tem total capacidade de começar a observar essas emoções e de deixar essas emoções que estão aqui dentro de nós nos conduzindo, nos influenciando no nosso dia a dia, deixar essas emoções que não são do presente no passado. Mas eu já falei para vocês que nós só podemos fazer qualquer processo de mudança e de transmutação profunda na nossa vida através do reconhecimento, da gratidão e do amor. Então, com essa base de conhecimento aqui, a gente vai começar a fazer aqui alguns exercícios, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu queria falar para vocês. Acho que era isso, das emoções. Tá. E aí depois eu quero falar para vocês um pouquinho do trauma. Não, vou falar agora já. E aí depois a gente já faz um exercício. Ok. Então, essas emoções, elas também, elas estão... Oi, fala, Tati. Nem você comentou, que às vezes acontece alguma coisa e tem a emoção dos 3 primeiros segundos, e se ficar mais de 3 segundos é o do eu adulto, né?
mas isso é devido a alguma coisa que aconteceu ali naquele momento, certo? Eu diria assim, esses 3 primeiros segundos, a gente vai dizer assim, a gente tem como se fosse assim, ó, eu tenho na minha frente sempre como se fosse um protetor meu. É um protetor que está aqui, que é o filtro do meu cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano é aquele instintivo. Então, é aquele que está sempre em alerta, se por aí você precisar fugir, se você precisar atacar, se você precisar ter aquelas reações bem instintivas de sobrevivência. As reações, qualquer reação que a gente tenha desde um estado adulto, consciente, centrado, vai ser depois desses 3 primeiros segundos. Então, a gente começar não digo reagir, eu reajo a partir do reptiliano. Quando eu começo a atuar de uma forma assertiva, através dessas emoções, que a gente chama emoções primárias, que são essas emoções mais centradas, vai ser sempre depois desses 3 primeiros segundos. Isso é um treinamento. Isso quer dizer o quê? Eu duvido de toda aquela reação de santo não bate. Entende? Quando a gente olha para alguém e o santo não bateu. Então, quer dizer, aqui só significa que o meu campo identifica que o campo daquela pessoa que o santo não bateu tem alguma relação comigo. Então, eu vejo isso uma similaridade. Aquela pessoa está me mostrando uma coisa que eu rejeito em mim e no meu campo. Então, isso quer dizer, quando eu ultrapasso essa barreira, eu chego nesse lugar desse eu adulto. Isso. E, só para... Mas aí a minha dúvida... As emoções que duram dentro de nós mais do que 8 segundos são emoções do passado. Isso quer dizer, o meu eu adulto está aqui, passou esses 3 primeiros segundos, o santo não bateu, entro com uma reação, entro com uma emoção, atuo com uma emoção que é uma emoção centrada. Eu preciso agir com raiva, ou eu preciso ter uma reação que seja adaptada àquela realidade, explodo naquele momento da maneira que é adaptada àquela situação, passou 8 segundinhos, não tem mais nada. Uhum. Agora, se eu dúvida... a raiva, remoendo essa raiva, então indica que é uma emoção do passado. Agora, e quando a gente, nem assim, digo por mim, você parece que vive triste. Do nada. Você falou nesse negócio de sentimento, né? Uhum. Aí você já sabe que é uma emoção então, do passado. Não é nada... É uma emoção relacionada com alguma coisa do passado, com alguma lealdade com alguém do passado. Uma lealdade com alguém do passado. E aí você vai poder ver hoje, né, o que representa essa tristeza, tá? E não é uma emoção adaptada ao presente, né? Porque se você for ver, puxa, de repente eu olho, caramba, minha vida tá aparentemente boa, tô numa situação melhor, tô aqui com meus filhos, minha família, e tô triste. Então você mesma percebe, puxa, não tem coerência, tem alguma coisa que não tá batendo. É isso, é você se dar conta, primeira coisa, de que não é essa emoção, de que você não é essa emoção, mas que você, por algum motivo, segue escolhendo ficar e carregar essa emoção contigo, porque ela tem um propósito. E às vezes o propósito é o quê? Eu me manter leal a algo ou alguém aqui do meu passado. De repente tinha alguém que era muito triste na minha vida, e eu sou muito leal a essa pessoa. Tinha minha mãe que era triste, tinha meu pai que era triste, eu tinha uma avó que era triste, uma tia que era triste. E eu tenho essa lealdade. Eu carrego junto, eu faço uma promessa quando eu sou criança, que por amor a essa pessoa, eu carrego essa tristeza também. Eu levo comigo essa tristeza. E, de fato, levo essa tristeza comigo. Então, o que a gente faz aqui é começar a se dar conta dessas origens. E, primeira coisa, eu aprendi a me desidentificar disso. Saber que eu não sou. Mas que, por amor, eu tenho escolhido trazer essa emoção. E quando que a gente consegue devolver? Quando eu me disponho a me abrir para esse processo de tomar pai e mãe. Porque enquanto eu me fecho para eles, eu preciso de um mecanismo de compensação. E esse mecanismo de compensação vai ser: eu não aceito vocês,
Mas o meu inconsciente precisa equilibrar isso dentro de mim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou carregar, então, as dores de vocês. Eu vou carregar, então, os medos de vocês. Eu vou carregar, então, os fracassos de vocês. Por amor. Então, por fora, eu posso ser rebelde, eu posso dizer que não gosto, posso, né, colocar para fora a minha rebeldia, mas por dentro, eu uso um mecanismo de compensação. Então, a primeira coisa é isso, a gente se dá conta que a gente carrega é por amor, um amor extremamente profundo, e veja, nós preferimos, até esse momento, carregar o sofrimento do que estarmos no nosso lugar de filhas, honrando, respeitando e agradecendo. E até que a gente não tem conhecimento, vamos dizer que a gente não tem muita escolha. Mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente começa a ter poder de escolha. A gente começa a ter um poder de escolha. E esse poder de escolha, ele realmente faz toda a diferença. Tá? Respondi, minha querida? Tá bem. Adri, você quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Quero fazer uma observação. No meu caso, é medo, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que quando eu carrego essa lealdade, né, que está dentro do meu sistema familiar, naquela situação, que é essa emoção que não cabe na minha realidade, eu já tenho essa consciência que é uma emoção herdada, né? Quando eu carrego isso, por compensação, pelo fato de não ter tomado pai e mãe, eu compenso carregando essa lealdade. Eu só mudaria um pouquinho a forma de colocar as palavras, porque isso faz bastante diferença aqui na nossa psique, se tu me permite, Adri, no sentido de umas pequenas correções, né, nessa frase, sugestões, vamos dizer assim. A gente não simplesmente herda, a gente escolhe. Nós escolhemos carregar. Por mais que pareça loucura isso, a gente escolhe carregar por amor a essas pessoas que nos acolheram, que nos deram um lugar, que nos permitiram que a vida chegasse a nós. Então, a gente escolhe carregar. E outra colocação, Adri, sobre isso que você traz. Isso, do medo. Então, assim, essa pequena mudança na forma de falar, não diria que é porque eu não tomei os pais. Por quê? Eu não tomei os pais? Porque não tomar os pais. Vamos ver como é que eu construo esse conhecimento para vocês. Vamos ver. Você carrega essa emoção porque você escolhe, você carrega essa emoção contigo porque você escolhe ser leal ao teu sistema, ao pai e à mãe. E quando a gente cresce, a gente vai crescendo e se desenvolvendo, muitas vezes a gente fica focado no quê? Naquilo que eu acho que não recebi, ou quando aquilo que eu recebi, eu considero que não foi o quanto ou com a qualidade que eu queria ter recebido. Então, são aquelas demandas infantis. A gente segue na vida adulta com as demandas infantis. E sim, sempre que eu sigo levando comigo essas demandas, tá, infantis aqui, eu preciso de um mecanismo de compensação, porque tudo na nossa vida é em busca de uma homeostase, de um equilíbrio, tudo. Então, tudo aquilo que eu rejeito, que eu excluo, vem um mecanismo de compensação e, de alguma maneira, eu vou precisar integrar algo que compense aquilo que eu estou excluindo. Se eu estou excluindo os meus pais, faltou isso, eu vou precisar compensar, eu mesma, meu mecanismo inconsciente, compensa carregando alguma coisa nessa mesma carga vibracional. Olha só que interessante. Nessa mesma carga vibracional. Se eu estou na carga vibracional do julgamento, da crítica e do lamento, da queixa, eu estou na carga vibracional da escassez. Aquilo que eu vou carregar dentro de mim para compensar vai ser uma carga vibracional equivalente. Então, eu vou projetar a minha vida
Eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou fazer as minhas preferências, eu vou escolher aquilo que eu vou comer, assistir, fazer, com quem vou me relacionar. Tudo isso com base nessa necessidade interna, daquilo que a minha identidade construiu. Se há uma identidade de falta, eu vou criar situações, circunstâncias, buscar pessoas, buscar o ambiente que vai fazer eu me sentir com essa sensação de falta. Porque eu estou dentro de mim com esse mecanismo interno. Quando eu mudo, e aí isso que é o ponto importante, que toda emoção ela vem de um pensamento. Se o meu pensamento está desadaptado à realidade e eu passo a mudar o pensamento, eu mudo a emoção. Isso que é o mais interessante. Então, a gente não precisa se preocupar, agora trazendo o tema dos traumas. Que trauma, o que são os traumas? Os traumas hoje, eles já são vistos também como perturbações energéticas, tá? E todos nós tivemos inúmeros traumas na infância. Geralmente, a gente pode lembrar de um ou de dois. Um ou dois traumas mais marcantes, mas todos nós tivemos vários traumas na nossa infância. Todos nós, tá? Então, o trauma, ele também, quando tem aquela emoção que está sempre ali, essas emoções, elas geralmente estão associadas a traumas que nós temos. E essas emoções, elas estão ali porque elas querem dizer assim, ó, olha, eu estou aqui, você já pode me ver, hoje você já consegue dar conta. E aí, sempre que eu vou reprimindo essas emoções, quer dizer, eu estou deixando esse trauma sempre embaixo do tapete. E a gente vê que a gente tem a possibilidade de, aos poucos, ir trabalhando os traumas através dessas emoções que vão se apresentando. Até o momento de que, de repente, essas emoções não vão mais. Elas não precisam mais estar. Elas já cumpriram os seus ciclos. Sendo essas emoções associadas à nossa infância, associadas aos nossos pais, associadas aos nossos ancestrais, associadas a excluídos que a gente pode ter uma noção de quem são ou não. Então, essas emoções, elas sempre vão estar atreladas a fatos, a circunstâncias, a ambientes e a pessoas. Essas emoções sempre estão atreladas a esse conjunto. Seja isso fatos, circunstâncias, ambientes e pessoas da minha infância, do meu passado, ou do passado de alguém do meu sistema. Aquilo que eu quero dizer é, num momento que, mesmo com todo esse contexto, que às vezes a gente pensa, minha Nossa Senhora, então tem lá da tataravó, o que eu vou fazer aqui? Mesmo que isso pareça que está lá no fundo, o mais incrível é que, sabendo que toda emoção é um motor que vai ligar que o pensamento tem uma ação correspondente, quando eu me dou conta da ação, passo a não reagir simplesmente, sabe? Aquele impulso, pá, reagir com o meu cérebro reptiliano, assim, pam. Não, eu deixo, começo a me dar conta e observar a emoção que está aqui. Quando eu mudo o pensamento, eu mudo a emoção. E no momento que eu vou treinando, fazendo isso, no meu dia a dia, com as minhas emoções e mudando as emoções, que são essas emoções parasitas, e colocando emoções que são emoções criadoras de vida, eu começo a mudar minha realidade, eu começo a mudar minha frequência, eu começo a mudar meu padrão vibracional, o meu padrão de crença, eu começo a mudar a estrutura da minha linguagem aqui dentro, genética, ela começa a mudar, tudo começa a mudar. Então, por isso que eu acho que esse é um tema extremamente relevante da gente falar. E agora, mais do que isso, eu quero hoje fazer um caminhozinho com vocês, através desses exercícios, para que a gente passe a tomar consciência de que essas emoções a gente pode olhar, nós temos total poder, autonomia, recursos, a partir da aula de hoje, para olhar essas emoções, integrar essas emoções, e permitir que elas cumpram o seu ciclo, no seu tempo, e começar a integrar emoções criadoras de vida. Quais são as emoções criadoras de vida, de êxito para nós? O assentimento, a gratidão e o amor. E eu vou falar dessas três para vocês quando a gente fizer esses primeiros 2 exercícios, pelo menos, tá bom?
Vamos começar? Mais alguém gostaria de ter alguma dúvida? Vamos começar os exercícios, né? Mais um ponto. Toda emoção está localizada no corpo. Então, aí vem uma grande questão para a gente passar a observar que, graças à emoção localizada no corpo, eu tenho como ter consciência dela. Então, toda emoção está localizada no corpo, tá? E a primeira coisa que, se eu vou contra essa emoção, que aí perceba, se eu vou contra essa emoção, eu estou promovendo uma exclusão. E toda exclusão faz crescer. Toda a exclusão faz, essa emoção se apega mais fortemente. Ou essa emoção cresce dentro de mim. A cada exclusão que eu faço, a cada rejeição que eu tenho. Então, se dentro de mim tem uma raiva constante, um medo constante, uma tristeza constante, e eu internamente queria assim, ó, que essa emoção sumisse daqui, simplesmente, eu estou provocando uma exclusão. E desde uma postura de exclusão, a gente não consegue transmutar, integrar. Então, eu sei, como que eu vou amar uma tristeza, uma raiva? Quando eu tomo conhecimento. Quando eu tomo conhecimento de que essa emoção está a serviço de algo. Essa emoção está a serviço de algo. Que nesse momento pode estar além da minha compreensão. Mas eu sei, a partir de agora, que essa emoção está a serviço de algo. E eu só posso transmutá-la no momento em que eu me disponho a integrar essa emoção. Ok? Vocês perceberam que toda vez que vocês rejeitam isso, parece que é isso aí, é que nem aquele carrapatinho que você rejeita e aí é que gruda, aí fica grudadinho mesmo. Aí é que fica aí sugando, que nem um carrapatinho mesmo, fica aí sugando, grudadinho, sugando. Então, a grande questão aqui é, primeiro ponto, eu saber que existe um amor muito profundo que está como propósito, ainda que eu não compreenda nesse momento. Segundo ponto, que somente através da integração é que pode existir transmutação, ok? Então, eu quero conduzir vocês aqui num exercício, num primeiro exercício, e depois a gente faz um segundo exercício que está relacionado a uma emoção que pode estar ligada a um trauma. Tá? Então, esse primeiro exercício vocês podem fazer de forma meditativa. Ele é parecido com o exercício que a gente fez na quarta, mas ele tem algumas variações. E aí eu quero que vocês vão percebendo só os efeitos no corpo de vocês e depois a gente já vai para o segundo exercício, tá? Todas vocês conseguem localizar qual é a emoção preponderante de vocês nesse momento? Tomem consciência. Então, só toma consciência do corpo. Só toma consciência do corpo e percebe um desconforto. Se não tem consciência da emoção, só toma consciência do corpo e percebe onde está o desconforto. E se vocês têm consciência da emoção, percebam que lugar do corpo que essa emoção está localizada nesse momento, ou que lugares do corpo essa emoção está refletindo nesse momento, ou te chame mais atenção nesse momento. Dando uma atenção especial na região da garganta, na região do estômago, na região da barriga. São regiões que ficam bem marcadas por esses bloqueios emocionais. Conseguem perceber? No corpo de vocês? Fechem os olhos. Fechem os olhos. Coloquem a atenção nessa região que vocês estão sentindo esse mal-estar, essa sensação, essa emoção. E agora vocês podem, primeiramente, cumprimentar essa emoção. Quem sabe dizendo a ela: olá, agora eu vejo você. Te acolho. Vocês podem falar, expressar com a voz, tá? Olá, agora eu vejo. Agora eu vejo você. Te acolho. Te amo. Percebam como cada frase vai dando a possibilidade de começar a causar algum tipo de efeito dentro de vocês.
Vocês podem seguir. Obrigada por você estar aqui. Porque, num princípio, você me ajudou muito. Eu agora cresci. O seu papel já terminou. Tudo já terminou. Eu agora te deixo um espaço dentro de mim. Para que você possa cumprir o seu ciclo no seu tempo. No seu ritmo. Obrigada. Nesse momento, vocês podem perceber que vocês saíram daquele lugar de era eu contra o inimigo e eu começo a me tornar amiga desta emoção. E como essa emoção começa a se transformar dentro de nós. Vocês conseguem perceber isso no corpo de vocês? Ok. Podem abrir os olhos. A Tati falou que está com a internet muito ruim. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Fala, Bela. Morgana, quando eu fechei os olhos e fiquei concentrando no corpo, eu senti uma dor muito forte aqui nessa região, pegando desde a boca do estômago. Eu estava com uma taquicardia, parecia que o coração ia soltar pela boca. Agora, quando a gente terminou, é assim, eu ainda estou com um pouco de taquicardia, mas assim, eu vejo que diminuiu a taquicardia e o incômodo. Tá aqui, tá, mas assim, uma intensidade bem reduzida. Okay. O que vem dentro de nós? É a gente sair desse lugar de eu contra e eu me torno amiga dessa emoção. Tem emoções que elas vão precisar de um tempo. Por isso que é esse exercício, vocês exercitarem isso, anotadinho mesmo, sabe? Ter ali no meu dia, e várias vezes do dia, quando eu sinto essa sensação dentro de mim, eu faço esse processo. Essas emoções, em algum tempo, elas começam a desaparecer. Por isso que a frase é exatamente essa. Eu deixo um espaço dentro de mim para que você possa, no seu ritmo, cumprir o teu ciclo. É interessantíssimo como tem algumas emoções que já vão sumir completamente. E tem outras que elas vão precisar de um tempo a mais. E aí eu respeito esse tempo e sei que estou no processo. Respeito o tempo da emoção, respeito o meu tempo. E sei que estou num caminho real de transformação. Mas é isso, a gente já sente os efeitos, né? Pelo menos diminui, deixa como que é algo muito mais tranquilo dentro de nós. Né? E agora eu quero trazer para vocês a questão do trauma, que o trauma é um estado de paralisia. Né? Então, algo dentro de nós se paralisou. Teve alguma questão dentro de nós que ficou paralisada, um movimento que ficou paralisado. Algo dentro de nós que não foi possível seguir com aquilo. E aí, esse trauma também, ele começa a se liberar a partir das emoções.
Porque as emoções, elas dão a possibilidade de voltar um movimento. Essas emoções, elas estão aqui avisando de muitos traumas que a gente está carregando e trazendo a possibilidade de nós movermos outra vez, de uma forma amorosa, transmutando aquelas memórias que estão agora se manifestando aqui através de emoções, porque o pensamento está atrelado a essa emoção, ele pode estar lá no nosso inconsciente. Então, eu não vou acessar o pensamento que está associado ao trauma, que está associado à emoção. E não tem necessidade. No momento que eu trabalho a emoção, aquilo que está sendo possível para mim, para minha consciência acessar, eu fazendo esse trabalho bem feito, eu acesso mais profundo. É por isso que muitas pessoas têm a dificuldade de conseguir mudar a vida delas, porque elas sempre esperam o mais complexo, o mais difícil. Eu preciso chegar lá na raiz da ferida, tocar a ferida, abrir, botar a mão dentro, e aí, quem sabe, eu vou conseguir curar. E não é necessário. A gente vê que o nosso corpo ele é organizado tão perfeitamente que a maneira que as coisas aparecem para nós é a maneira perfeita para que eu possa lidar com aquilo. A grande questão é quando eu não me dou conta e não faço nada. E não me dou conta de que eu posso trabalhar essas questões. E não me disponho a trabalhar aquilo que eu estou pronta para fazer, que eu estou pronta para mover. Então, a intenção é que a gente possa, a partir de agora, nos dispormos a trabalhar com aquilo que para nós é possível, que são essas emoções. E isso vai fazer em nós já uma mudança muito, muito, muito grande. E muitos dos traumas que a gente tem, que a gente lembra, que a gente não lembra, eles vão estar sendo juntos aqui, olhados, trabalhados, encaminhados de uma forma amorosa, surpreendentemente amorosa. Amém? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Eu vou querer que vocês façam agora um exercício que ele está relacionado com essa emoção que vocês têm aqui e com um trauma que está associado a essa emoção. Mesmo que vocês não saibam que trauma é esse, a gente não precisa saber. Mas um trauma, o que ele é? Mesmo não sabendo que trauma que foi associado a essa determinada emoção, existe uma mensagem que ela é muito similar em todos os traumas, que é a gente dizer, puxa, isso eu não vou conseguir dar conta. Disso eu não vou conseguir dar conta. Superar isso é demais para mim. Então, o trauma é isso. A mensagem do trauma é, naquele momento que aconteceu algo que para nossa criança foi muito difícil, ficou essa mensagem dentro de nós. Disso eu não consigo superar, eu não consigo superar essa questão. E isso é aquilo que fica bloqueado. Essa é a mensagem que depois fica permeando essas emoções. Ok? Então, como que vai consistir o exercício? Vocês vão pegar um papel e vocês vão escrever no papel a mensagem do trauma, que é: não sou capaz de superar isso. A mensagem do trauma. Vocês vão escrever no papel a mensagem do trauma. Eu não sou capaz de superar isso. Vou esperar um pouquinho a Adri também escrever aí, enquanto vou botar mais um cafezinho aqui. Vocês perceberam que eu sou a doida do café, né? Não sou capaz de superar isso. Tati está conseguindo fazer, mesmo com a câmera desligada? O primeiro eu não consegui, porque eu não sei se você viu aí que estava caindo direto. Então, estou acompanhando aqui, depois eu vou tentar refazer a aula. Agora você está conseguindo acompanhar até esse momento?
esse Estou exercício? estudando. Esse daqui sim, mas o primeiro não. Eu comecei a fazer e aí começou a cair, voltava, cair, voltava. Bem, Aqui na você minha pode, casa é muito ruim. dentro de você falar: assinto, concordo com a realidade como é. Você Repete, pode por favor. não, só dentro de você agora, você falar isso. Eu concordo com a realidade como é. Quer dizer, naquele momento, eu não estava preparada para escutar ou para fazer esse movimento. Tá bem? Concordo com a realidade como é. Para quê? A gente não reforçar uma sensação de inadequação dentro de nós. Então, a todo instante, concordo com a realidade como é. Obrigada. O meu inconsciente está me protegendo daquilo que é necessário nesse momento. Vamos sempre saber que existe uma inteligência muito maior do que nós que está organizando cada momento da nossa vida. Então, a partir de agora, você pode fazer com nós o exercício tranquilamente, tá bom? Ok. Ok, então escreve. Vou tentar deixar ligado. Escrever no papelzinho a frase que eu falei, que agora me esqueci. Disso não dou conta. Enfim, Eu bem não sou na hora. capaz de superar isso. Isso aí. Não sou capaz de superar isso. Então, como que vai consistir o exercício? No lugar onde vocês estão, no espaço onde vocês estão, vocês vão olhar mais ou menos um lugar assim que vocês consigam imaginar um centro e vocês vão colocar esse papelzinho no centro. Sabendo que vocês, de frente para esse papel, atrás desse papel representa o passado, eu, na frente desse papel, represento o presente. E aqui desse lado, que vai ficar nesse momento atrás de mim, vai representar a vida. O futuro, a vida. Então, de novo, eu vejo nesse lugar onde eu estou, nesse lugar onde vocês estão, consigo localizar no espaço, no chão aí, tá? Um lugarzinho que sirva como um centro. Então, vocês botam esse papelzinho escrito aí. Atrás, para lá, quer dizer, eu estou aqui e o papel está aqui. Para lá vai ser o passado. Aqui onde eu estou é o presente. Aonde eu estou agora, presente. Tá? Mais ou menos a 1,5 metros de distância desse papelzinho, se for possível. 1,5 metros de distância desse papelzinho. Tá? E aqui, que nesse momento vai ser atrás de mim, vai ser a vida. Ok? Então, eu vou explicar. Bom, botem o papelzinho e voltem aqui. Voltem o papelzinho, se localizem aí, voltem aqui para terminar de explicar o exercício para vocês fazerem. Vocês têm que ficar de pé, tá? Ficar de pé para fazer esse exercício. Botem o papelzinho e voltem. Ficou esse espacinho? Deu para imaginar? Tá? Então, vocês vão ficar de frente para esse papel, né? Vocês vão ficar de frente para esse papel. Mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de distância. Por que essa distância? Porque é mais ou menos a distância do nosso campo eletromagnético, tá? Mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. Então, é interessante a gente colocar, quando coloca as representações, colocar mais ou menos essa distância, tá bom? Ok. Vocês ficam de frente para esse papel, atrás do papel está o passado. Agora, vocês vão se conectar, né, com a emoção. Com essa emoção que tem dentro de vocês. Com esse medo, com essa tristeza. Vocês vão se centrar e vocês vão colocar a mão sobre o lugar aonde essa emoção está. E vocês vão imaginar que vocês retiram essa emoção com as mãos de dentro de vocês. Vocês colocam a mão sobre onde está localizada essa emoção no corpo e vocês imaginam que vocês retiram essa emoção com as mãos e ficam com essa emoção nas mãos de vocês.
vocês se levantam e ficam de frente para este papel do trauma que diz a mensagem. Que disso eu não dou conta. Isso é demais para mim. E de uma forma muito centrada, muito lenta e muito devagar, vocês vão caminhando em direção a este papelzinho com esta emoção nas mãos de vocês e vocês vão colocar esta emoção sobre este papel. De uma forma muito lenta, vocês vão caminhando na direção deste papelzinho e vocês vão colocar esta emoção sobre este papel. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão dar um passo atrás de onde está o papelzinho, em direção ao passado, quer dizer, aquele momento antes de você passar por este trauma. 1 ou 2 passos para trás de onde está esse papel, que é o passado antes de você passar por este trauma. Só me confirmem se todas estão acompanhando aqui aonde eu estou. Todas estão acompanhando aqui aonde eu estou? Sim, Bela, sim. Adri, Tati, qualquer coisa vocês me avisam. Deste lugar, 1 ou 2 passos atrás de onde está o papelzinho, vocês agora, eu vou orientando vocês vão se abrir para algo maior. Então, deste lugar, vocês podem intencionar. Eu agora me abro para algo maior, para um amor maior. Vocês podem trazer à mente de vocês alguma situação feliz que desperta em vocês amor, uma alegria, pode ser o sorriso de alguém, uma lembrança, uma memória feliz, que não esteja associada a uma memória triste, uma memória feliz, uma imagem feliz. E vocês, sob essa memória de alegria, de preenchimento, vocês dizem: eu agora me abro para o amor maior. Eu agora me abro para algo maior. E percebam como o estado interno de vocês começa a se modificar. Neste momento, vocês vão dar um passo adiante na direção de onde está esse papelzinho, mantendo essa sensação interna de alegria, de abertura a esse amor maior. E então vocês vão se aproximar mais deste papelzinho. E se sentirem algum mal-estar, vocês de novo se conectam com este amor maior. Trago à minha mente uma memória muito feliz e de novo reitero, me abro para este amor maior. E consigo dar um passo em cima deste papelzinho. E quando olho para este papel, eu digo, eu já cresci. Agora eu posso. Agora eu posso. Eu já cresci. Agora eu posso. Dou um passo adiante desse papelzinho. E de novo digo, eu já cresci. Agora
eu posso. Se de novo eu sinto uma sensação interna negativa, me abro para algo maior. Me conecto com essa emoção, me conecto com essa sensação positiva de gratidão, de amor, e dou mais um passo adiante. Agora imagino que de frente para mim, lá na frente, há uma representação da vida. E eu olho para essa representação da vida e digo, sim, agora eu posso. Sim, agora eu posso. Dou mais um passo, talvez 2 passos, até que eu sinta que cheguei neste campo de vida. E então eu posso dizer sim, sim, sim. Vocês podem sentir esse campo, permanecer neste campo por alguns segundos ou minutos. E quando quiserem, dar um minutinho para vocês, podem ir retornando para o lugar de vocês. A Yara chegou, bem-vinda, Yara. A carinha, que bonita. Encontrou a vida lá. Okay. Podemos deixar um tempinho para vocês irem associando devagarinho o movimento que está sendo feito. Se permitam, à medida do possível, aos pouquinhos, irem inspirando mais profundo. Quero reiterar para vocês, estão bem, sim, ok, podemos seguir. Okay. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Podemos seguir. Okay. Vamos lá. Só vou colocar aqui, ativar o mudo aqui, isso, para a gente poder não dar depois interferência na gravação. Tem um exercício que eu acho que é interessante a gente fazer antes de colocar para vocês os pensamentos criadores de uma nova realidade, tá? Boa noite, Yara. A Bela já conhece porque ela faz parte do grupo dos exercícios. Tem um grupo de exercícios que todas as segundas-feiras a gente se encontra e a gente está seguindo esse livro, tá? Que parte dos exercícios vem desse livro que se chama Exercícios Sistêmicos, da Brigitte, e a gente está fazendo um acompanhamento assim desse livro, do início ao fim, né? Então, ali tem muito exercício mesmo. E todas as segundas tem exercícios para fazer. Então, deixo o convite para vocês, quem estiver nesse grupo quiser participar, vou deixar o link depois lá, para quem quiser estar participando, são todas as segundas às 20 horas, tá? Então, a Bela já conhece, mas também são exercícios que vale a pena, né? A gente se colocar a serviço, trazer eles aqui para nós, retomar, refazer, para vocês vai ser
a primeira vez. Por quê? Lembra? As emoções, elas provêm de pensamentos. E os pensamentos, eles criam a nossa realidade. Então, o pensamento que eu tenho aqui, ele cria a minha realidade. Só que não é o meu pensamento consciente. Essa que é a grande questão. Porque mais de 90% da nossa realidade é criada a partir do nosso subconsciente e do nosso inconsciente. Mais, 95%, 97%. Isso quer dizer o quê? Que não é aqueles pensamentos que, eu boto na minha mente ali de vez em quando. São aqueles pensamentos que estão aqui, ó, no meu sistema de crença mais profundo, que estão criando a minha realidade, tá? Então, com esse exercício, eu quero que você se dê conta do quanto as palavras, elas influenciam na criação da realidade. Muito mais do que as emoções, são as palavras. A emoção, ela só é a consequência da palavra pensada. A emoção, ela é a consequência da palavra pensada. Então, por isso que fala assim, né? Muita gente tem o quê? A criação da realidade, né? A lei da atração, a criação da realidade. Não funciona esse negócio, não funciona. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender a alinhar é a coerência. E quando que é incoerente? Quando aquilo que eu falo e expresso não está compatível com aquilo que eu estou sentindo. Quer dizer, se dentro de mim eu tenho essa constante irritação, esse constante medo, essa constante tristeza, essa constante raiva, isso quer dizer que o meu sistema de crença mais profundo operante, ele está relacionado com essa emoção. Então, quer dizer, por mais que eu esteja aqui dizendo gratidão, gratitude, gratiluz, grati, dentro de mim, isso não está coerente. Então, aquilo que a gente começa a perceber é que tem pensamentos que são criadores, todos os pensamentos são criadores de realidade, mas alguns criam uma realidade por mais e outros criam uma realidade por menos. Então, o que eu tenho como intuito conduzir vocês? Primeiro, olhar as emoções e a gente aprender a fazer esse processo de transmutar essas emoções exatamente do jeito que a gente faz hoje. Olhando, acolhendo, que é aquela primeira parte do exercício, e depois transmutando, através desse exercício, por exemplo, que eu coloquei para vocês fazerem agora, tá? Esse é um exercício que ajuda a gente a transmutar emoções e traumas também. E depois, a gente vai para esse lugar consciente de começar a intencionar, mudar dentro de nós esse nosso eu tagarelinha que está aqui no inconsciente, falando e repetindo algumas palavras que são padrões de não. A gente vai mudar esses padrões e variações de não para padrões e variações de sim, tá? Então, primeira coisa para mudar esse padrão de variação, de não. O que é não? Não é queixa, não é julgamento, não é crítica, não é lamento. Então, primeira coisa, eu quero mudar minha realidade, eu vou começar a escolher não mais me queixar, não mais criticar, não mais julgar e não mais me lamentar. Porque se eu não escolher isso, não adianta fazer mais nada. Isso é aquilo que está enraizado, manifestando o que eu estou manifestando. Então, esse é o primeiro ponto. Isso quer dizer o quê? Que dentro de nós existe um sistema operacional que está voltado para o não, com as mais diversas variações. E essas variações, elas estão enraizadas na queixa, no julgamento, na crítica, no lamento. Ok? Então, a partir daqui você tem, puxa, essa é a minha parte consciente, show, isso eu posso escolher. Isso eu posso escolher. Mas eu sou assim, mas eu sou assado. Tá bom, você era. Se você quer mudar a partir de agora os seus resultados para a realidade, você pode dizer, né? Desde esse lugar adulto. Tá bom, eu era assim, agora eu vou começar a partir de agora e mudando algumas coisas, né? Aquilo que eu vou me dando conta, aquilo que é possível, né? Vou fazendo isso. Ok. E aí esse exercício vai mostrar para vocês como as palavras, ela tem mais influência do que as emoções. As palavras têm mais influência do que as emoções.
Como consiste esse exercício, tá? Vocês vão colocar três papéis. Um papel vai ser para vocês. Então, o que papel? O primeiro papel vocês vão escrever eu. O segundo papel vocês vão escrever eu, eu, um. E o terceiro papel vocês vão escrever todos os demais. Eu. Pode não fazer sentido agora, fica tranquilo, tá? Que eu vou orientar. Eu, um. E o terceiro papel, todos os demais. O que esse exercício vai mostrar para vocês? Quem sou eu? Eu, nesse momento, é quem vai estar falando as palavras que vêm de pensamentos. Primeiro, de queixa, de lamento, de julgamento, mas eu vou sugerir para vocês frases para vocês falarem. O eu é quem vai escutar. Eu já oriento vocês. E todos os demais também é quem vai escutar. Todos os demais é quem? Todas as outras pessoas que estão no meu ambiente, independentemente de qual é esse ambiente. Ok? Como vai consistir o exercício? Eu vou sugerir para vocês algumas frases negativas para vocês falarem num tom negativo. Sabe aquele tom de queixa, de crítica, quando eu estou indignada com alguma coisa? Então, vocês vão falar frases negativas num tom negativo, num tom de queixa, de lamento, de crítica, desde o eu. E depois que vocês falaram as frases que eu já vou indicar para vocês simplesmente vão no eu e fiquem neste lugar percebendo como esse lugar recebe essas frases. E depois vocês vão para todos os demais e fiquem nesse lugar simplesmente sem nenhuma intenção, ali percebendo como esse lugar também fica com essas frases aqui no ambiente. Ok? E depois a gente vai para a segunda parte do exercício. Fiquem tranquilas, não sou doida não, tá? O exercício é assim. Agora eu vou sugerir as frases que vocês vão falar. Num tom de crítica, de julgamento, tá? De queixa. Tenho que. Sabe aquela frase? Que droga, tenho que. Isso é bom demais para mim. Ou isso é bom demais para ser verdade. Não vou ser capaz, não vou conseguir. Certo que isso vai acabar mal. Com certeza isso vai acabar mal. Eu não tenho sorte. Ou eu sou um azarado. Não tenho sorte. Estou tão mal. Odeio essa doença. Odeio estar mal. Essas coisas só acontecem comigo. Vocês podem ir escolhendo algumas dessas frases, tá? Eu não merecia isso. Que frio, que calor. Que incômodo que é isso. Eu não gosto disso. Que entediante. Que entediante. Estou farta dessa situação. Tá? Então, vocês podem, se quiserem, escolher umas 5, 6 frases dessas. E vocês vão no eu, falam essas frases assim, ó, nesse tomzinho bem de queixa mesmo. Aí depois vocês vão no eu estejam ali só como ouvintes, vamos dizer assim, como vocês ficam no eu e como vocês ficam em todos os demais. Depois que vocês falam essas frases. E aí vocês retornam aqui e a gente faz a segunda parte do exercício. Morgana, eu vou falar do eu, né? Do eu
Eu falo, depois é que eu vou para os outros, né? Ok. Exatamente. Ok? Ok. Só vamos deixar a Bela, a Tati e a Yara voltarem aí. E a gente já passa uma percepção e a segunda parte. Yara está conseguindo fazer o exercício? Só para saber, Yara, me orienta se você está fazendo o exercício. Só esperar um pouquinho a Bela voltar. Aí. Conseguiram perceber que o corpo, o EU1 e todos os demais deu uma retraída? Deu uma retraída, ficou meio assim, quando sentiu essas frases. Conseguiram perceber que ficou como uma sensação meio Senti a tensa? respiração mais apertada, mais curta. Tá. Uhum. Tati, como foi para você? Não consegui perceber nada. Não percebeu nada? Tá. E quando você falou, você colocou ali essa carga emocional? Colocou essa carga emocional? De reclamação, de Nem queixa? tanto. Falei Tá. mais intensa, mas sim, não consegui expressar, colocar assim para fora. Ok. Bela? Só para colocar aqui, que a primeira vez que eu fiz esse exercício, não sei se você lembra, eu não consegui sentir nada. Uhum. E dessa vez eu consegui perceber, porque não tinha, refiz e continuei não sentindo. Hoje é a primeira vez que eu estou percebendo essa sensação. Pensei que o problema era só comigo. Não, Não é, seja bem-vindo. não é problema nenhum, tá? É o quê? Tudo, eu diria que nem é treinamento, mas às vezes são alguns movimentos que são importantes e sendo feitos para a gente ir abrindo essa sensibilidade, tá? Então tá tudo certo. Vamos seguir o exercício e aí depois eu falo para vocês alguns outros exercícios que eu vou propor também. Agora, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão usar o mesmo tom de voz negativo, mas falando frases positivas.
tá? Então, eu vou falar frases positivas, vou sugerir frases positivas para vocês. Eu vou ir falando, vocês podem anotar como umas 5 dessas, as que mais fizerem sentido para vocês. Mas vocês vão falar essas frases positivas no tom negativo. Então, por exemplo, uma delas é: eu me divirto. Eu me divirto. Eu me divirto. Tá? Então, assim, no tom negativo que vocês usaram, o mesmo tom, se foi de queixa, se foi de lamento, se foi de raiva, se foi de crítica, nesse mesmo tom. Então, vou sugerir algumas. É como é. Sim, eu posso. Estou bem. Confio e me entrego. Me divirto. Me amo como sou. Assinto a vida como é, ainda que eu não entenda. Obrigada por minha vida como é. Amor, gratidão, alegria, paz. Agora, o que é importante é que vocês falem essas frases com o tom negativo. Falem essas frases do eu, e depois vão para o eu e para todos os demais. Mesma coisa que a primeira parte. Fala essas frases do eu, vou para o eu e vou para todos os demais. Tá? E aí, voltem aqui. Vamos esperar um pouquinho, Adri. Ok. O que é possível a gente perceber nesse exercício é algo muito interessante, que talvez algumas tenham percebido um pouco mais, outras um pouco menos nesse momento, mas é que, mesmo falando as palavras no tom negativo, o efeito é positivo. Quando eu falo palavras positivas, mesmo no tom negativo, quando eu vou no eu em todos os demais, o efeito é positivo. O que isso quer dizer? Que aquilo que importa para criar a nossa realidade
São as palavras e a carga emocional. Não importa que emoção é. Percebe? São as palavras e a carga emocional. Não importa que emoção é. Veja se isso fica mais claro para vocês. Quando a gente está numa situação de desespero, e a gente vai lá, quem tem o costume ou conhece alguém que reza. Reza, faz uma prece. A pessoa está numa sensação de angústia muito grande, porque está numa situação desesperadora. Mas vai lá e pede aquilo que precisa, aquilo que quer, aquilo que necessita naquele momento. Mas mesmo que a sensação ela seja angustiante, ela foca uma palavra ou várias palavras de acordo com aquilo que ela quer e uma carga emocional elevada. E aí não acontece os tais dos milagres? E aí não acontece que aquilo que a pessoa está ali pedindo acontece, ela recebe, acontece aquela graça, ela recebe aquela vez. Então, as orações, elas já são estudadas cientificamente, trazendo justamente esse conceito de que aquilo que faz diferença é as palavras ditas e a carga emocional. Não importa a emoção. Olha que interessante. Então, o que isso vem a calhar no nosso dia a dia? Primeira coisa, eu começo a colocar no meu dia a dia várias dessas palavras, para evitar reforçar um dicionário que esteja voltado para o não. Um dicionário mental, um vocabulário mental que esteja voltado para o não. Então, eu vou escolher algumas dessas frases e vou ficar no meu dia a dia treinando falar algumas delas que mais fazem sentido para mim. E vou ir repetindo e falando essas frases ao longo do dia, sabendo que isso vai começar a criar uma sobreposição dos pensamentos negativos que me distraem. Quando me dou conta de um pensamento negativo, eu tenho dois recursos. Primeiro, eu tomo consciência de que eu escolho esse pensamento. Eu estou, por algum motivo, escolhendo esse pensamento, e esse pensamento tem um propósito que está além da minha compreensão. Então, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço esse pensamento. Me dou conta, putz, estou me queixando não sei de quê. Ou me lembrei daquela briga, me lembrei daquela discussão, sabe? Agradeço esse pensamento. Obrigada. Ainda que eu não compreenda completamente, obrigada. Te acolho. Te vejo. Te amo. Segundo movimento que vocês fazem. Imaginem uma ancestral ou um ancestral. E vocês podem dizer para este ancestral: minha querida ancestral, com muito amor eu te devolvo este pensamento que te pertence. Com muito amor eu te devolvo esta emoção que te pertence. Obrigada por você ser quem você é. Esse é o segundo movimento que vocês fazem. Agora, você por você. Repete, por favor, o segundo movimento, Morgana. O segundo movimento é você imaginar uma ancestral e você falar para essa ancestral. Uma ancestral ou um ancestral, tá? Minha querida ancestral, meu querido ancestral, com muito amor eu te devolvo este pensamento, esta emoção. Obrigada por você ser quem você é. Agora, você por você e eu por mim. Te amo. E aí vocês vão tomar consciência do seguinte: eu escolhi esse pensamento. Vocês vão dizer: eu escolhi esse pensamento. E vocês vão falar um pensamento positivo. Falar uma frase positiva.
que pode ser uma dessas que eu falei para vocês. Assumo a minha responsabilidade e assumo que eu decidi pensar isso. Vocês podem dizer dessa forma. Ou, né? Assumo que eu escolhi esse pensamento. Assumo que eu escolhi esse pensamento. Começo a criar para mim esse senso de autorresponsabilidade, que é muito importante, e sobreponho uma frase positiva. Puxa, parece um montão de passos, mas é bem rápido, tá? Quando vocês vão falar ali, ver de novo, treinar, isso é muito rápido. Quer dizer, eu percebo esse pensamento. Ao invés de eu rejeitar, eu acolho. Devolvo para minha ancestral. Assumo a minha responsabilidade sobre a minha realidade. E sobreponho uma nova frase, uma nova linguagem. Para finalizar, eu vou ler para vocês essa parte dos pensamentos criadores da nova realidade e a gente encerra a aula de hoje. Mas, antes de encerrar, só vou passar para vocês mais um exercício que eu quero sugerir que vocês façam, tá? E deixa eu ver. Tá. Vamos ver. Tá, eu vou criar um espaço para a gente fazer junto esse exercício. Ok. Muito bem. Vou ler aqui para vocês, então. Os pensamentos criadores da nova realidade, tá? Os 3 pensamentos e emoções mais elevados são a gratidão, o assentimento. O que é assentimento? Para quem nunca ouviu essa palavra. É a concordância total e incondicional com a realidade comum. E o amor. Gratidão, assentimento e amor. São os criadores da nova realidade. Quando o pensamento tem uma frequência elevada, produz uma emoção muito poderosa que nos conecta a uma onda de nova possibilidade. A gratidão. Na gratidão, pensamento, emoção e ação são um. Na gratidão, pensamento, emoção e ação são um. O pensamento desencadeante é reconhecer e agradecer o que o outro nos dá. Tomar e receber. Tomar e receber. A gratidão se experimenta como expansão do coração por um presente da vida. Se vive como um receber além daquilo que eu estava esperando. Que nos inunda até nós transbordarmos para um outro nível. É a porta ao amor espiritual. A gratidão nos leva a amar, a querer compensar o que recebemos, a desejar fazer algo com o que recebemos. A gratidão é acompanhada pela felicidade, o respeito total ao outro como é e o crescimento do amor da consciência. Cria saltos quânticos. É o final de todo o processo completo. Processo de reconciliação, de dar e receber e fazer um dano, de uma doença. A gratidão é o final de todo o processo completo. Segundo, o assentimento. O assentimento provoca humildade, confiança e entrega. Nos leva a atuar a serviço. Ele faz o que até agora nos ajuda a fazer, o que até agora nós resistimos em fazer. É uma abertura implícita a outra dimensão da vida. Reconhecemos que se trata do assentimento adulto e não da submissão do nosso estado criança, porque imediatamente provoca uma ação benéfica para todos, enquanto que a submissão justifica a nossa passividade. Então, assentir, concordar com a realidade como ela é, não tem nada a ver com submissão. É totalmente diferente de uma postura submissa. 3. Amor. Amor, compaixão, bondade, generosidade, o respeito incondicional são a abertura total a outro ou outros como são. É tomar a cada um como é. O amor é a emoção com a vibração mais alta. É amor, atitude, amor em ação. Amor a cada um exatamente como é.
Não é o amor que divide a realidade entre o que eu gosto e o que me atrai, e o que eu não gosto e o que não me atrai. É um estado de ser que é percebido como se fosse uma bondade. É contagioso e expansivo. O amor cura. Aplicação para a vida diária. Ai, deixa eu respirar. Vou passar para vocês algumas frases para vocês aplicarem na vida diária de vocês, que são frases que conectam com esses pensamentos criadores da realidade. Converta esses pensamentos e emoções em uma atitude permanente, repetindo durante o dia alguma dessas frases criadoras de realidade. Vocês podem anotar. Vejo, tomo e agradeço o que me dá. Vejo, tomo e agradeço o que me dá. Obrigada a tudo por ser como é. Obrigada por você ser como você é. Sim, assim. Me rendo. Sim, é assim. É exatamente como tem que ser. Sou assim. Te tomo como você é. O que é te tomo? Como se fosse dizer, te dou um lugar no meu coração. Te tomo como você é. Te amo. Me tomo como sou. Me amo. Nessas frases aqui, mesmo que talvez algumas delas ainda não façam um sentido profundo para vocês, elas são frases conectadas com essas emoções. Nessas emoções, que elas vão nos conectando com um lugar de amor incondicional, de não julgamento, com um lugar que abre mão, renuncia críticas, lamentos. Tem uma frase do Bert Hellinger que diz: quem se queixa perde tudo. Quem se queixa perde tudo. Então, que a gente possa, a partir de hoje, avaliar o que nós estamos criando, o que nós temos criado a partir daqui, desse passado. Olho com amor para o meu passado, porque tudo foi como precisou ser, tudo teve um propósito até esse momento. E nada é por acaso, vocês não estão aqui por acaso. Isso quer dizer que vocês pediram, de alguma maneira, para receber uma informação, um conhecimento que pudesse já despedir esse passado amorosamente e passar a construir um novo presente e, por consequência, um novo futuro. E a partir de agora, a partir desse conhecimento, a partir dessas ferramentas que ficam com vocês para sempre, vocês podem ir começando a gestionar essas emoções. Começando a gestionar estas emoções. Sabendo que vocês não são essas emoções e vocês mesmas vão percebendo isso ao longo dos dias, quando vocês forem treinando esses movimentos, esses exercícios. E eu vou ficar muito contente se vocês fizerem isso, treinarem e tirarem as dúvidas de vocês, compartilharem. Como está sendo esse processo para vocês? Se vocês estão sentindo isso, como está sendo fazer isso? Porque esse treinamento é fundamental. E ele começa a mudar muitas coisas na nossa vida. Vocês viram aí, puxa, um assentimento desde o adulto. Esse adulto a gente vai ver na próxima quarta, tá? A gente vai ver os nossos estados do ego, as nossas 3
os nossos 3 estados do ego, e a gente vai começar de uma maneira cada vez mais consciente, juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça, indo para esse lugar adulto, porque se eu não faço esse caminho, não adianta eu falar de êxito para vocês. Se eu não faço esse caminho, não adianta falar de prosperidade para vocês. Vai ser só mais um conhecimento que vocês vão ter. Agora, se vocês internamente estiverem abertas, dentro da postura correta, aí sim, prosperidade e êxito realmente vão começar a fazer sentido na vida de vocês. E só quando vocês perceberem que vocês estão liberadas e se tornam autorresponsáveis, a partir dos movimentos que também são necessários serem feitos para chegarem nesse lugar, é que vocês vão começar a se dar conta de que o êxito e a prosperidade ele é possível para todos aqueles que se abrirem, estiverem dispostos a fazer aquilo que é necessário para chegar nesse lugar. Fala, Adri. Olha, deixa eu dar o meu depoimento, porque essa aula para mim de hoje, ela foi sensacional. Eu debulhei tanto no primeiro exercício que você conduziu, mas assim que eu senti eu me desencalhar de algo que eu já tinha procurado como um pote de ouro no final do arco-íris e não tinha encontrado. E foi tão maravilhoso o exercício, mas eu chorei tanto para fazer aquele primeiro exercício que depois me deu aquela moleza, sabe quando você se desgasta toda? E daí, para complementar esse exercício do eu senti plenamente a diferença entre o que você fala e o que você sente, independente da emoção, né? A fala e o como as suas células respondem, né? Àquela palavra, né? Até eu tô meio assim, meia sonolenta, porque eu me desgastei muito, foi maravilhoso. Hoje eu posso falar que eu senti uma experiência que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha sentido, de rendição, quando você se rende a algo maior. Então, para mim, hoje, já valeu a aula de antes e a que vai vir depois, porque a catarse que eu experimentei, ela determinou para mim essa fluidez. Então, todo mais, lógico que eu entendo também que tudo que veio antes precisou para que eu chegasse a esse momento e eu tivesse condições de olhar para aquilo, né? Porque cada um sabe onde é o calcanhar de Aquiles, né? Não foi ontem, é a hora certa. Mas, para mim, essa aula de hoje, ela foi sensacional. Ela, assim, agora, a hora que termina a aula, eu preciso dormir para eu poder me recompor tudinho, porque foi libertadora para mim, Morgana. Eu só tenho a agradecer a condução do exercício e o privilégio, né? Porque em algum momento eu tanto pedi em oração para que eu pudesse acessar isso, que eu tive essa permissão de fazer isso agora. Então, para mim, olha, eu não tenho mais nada a acrescentar. Foi maravilhosa a nossa aula de hoje. Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pela agradecer. Cada uma tem um momento, cada uma tem o seu momento, tá? De fazer, de receber, de poder estar aberto a fazer os seus próprios movimentos na hora que é para cada uma, né? Então, fiquem tranquilas, tá? Eu digo assim, ó, não existe, se tem uma coisa que não faz sentido para nós, é a gente exercitar qualquer tipo de preparação. Porque eu estou no meu processo e cada uma está no seu processo. Então, eu constantemente estar dizendo, dentro de mim, eu assinto a minha realidade. Eu assinto e eu concordo com a minha realidade. E outra coisa, tem um exercício que ele fala, que ele é assim, integrar traumas e conflitos. Então, esse é um exercício que a gente vai estar fazendo também, tá? É uma outra forma de realizar o exercício, ele também é um exercício bem completo, e ele nos conduz para isso, para que a gente vá abrindo esses caminhos, para que
que a gente vá abrindo e se expandindo. E aí, aquilo que vem, a gente está sempre um pouco mais aberto do que antes. A gente está sempre um pouco mais aberto do que antes, tá? Então, a gente ainda tem um caminho para fazer, vários exercícios de desidentificação. Enfim, a gente tem ainda muito caminho pela frente, tá, minhas queridas? Obrigada a todas. Um beijo muito grande. Vocês têm hoje uma ferramenta para vocês começarem a exercitar na vida de vocês. Coloquem em prática e aí, a partir dessa prática, tirem todas as dúvidas. Porque aí eu consigo ir orientando cada uma de acordo com o lugarzinho onde está, com aquilo que precisa, tá? Então, aproveitem, desfrutem. Eu digo para vocês, me cobrem, tá? Me façam trabalhar, que eu estou aqui para justamente poder atender aquilo que vocês precisam, tá bom? Durante essa mentoria. Fala. Certo. Só mais uma pergunta, Morgana, a respeito do link que você vai passar dos exercícios de segunda-feira, se acaso a gente não conseguir assistir, ele fica disponível também para que a gente possa fazer o exercício depois, não. ou é... Esse é só quem está ao vivo. Todas as segundas-feiras, às 20 horas. Obrigada que você me lembrou. Então, eu vou colocar o link ali no grupo, tá? Todas as segundas-feiras, o grupo, link de quê? Para entrar no grupo do WhatsApp, tá? Então, nesse grupo, todas as segundas, um pouquinho antes das 8 da noite, eu mando ali o link de acesso da plataforma do Zoom. Quem tiver disponível, puder participar, entra, participa. É um grupo de exercícios sistêmicos, tá? Certo, perfeito, então, tá ótimo. Ok, minhas queridas. Fiquei de mandar para vocês para quem estava na aula de parto, né? Um arquivo sobre a decodificação do corpo. Aí eu vou mandar ali para vocês também. Tá bom, minhas queridas? Um beijo muito grande. Excelente. Obrigada. Gratidão, viu, Morgana? Fica bem. Minhas queridas. Uma boa noite. Obrigada.